Olá, sociedade de consumo pop, bem-vindo de volta. Esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui comentando sobre novidades, notícias, rumores, fofocas, confusões da cultura pop. E hoje vamos falar de Homem de Ferro, vamos falar de Robert Downey Jr., porque até hoje todo mundo que consegue uma entrevista, que consegue um podcast com o ator, invariavelmente vai perguntar sobre Homem de Ferro. E o Homem de Ferro vai voltar quando? Vai ter Homem de Ferro de novo? Você vai voltar? E tal. Isso aconteceu de novo, que o Robert Downey Jr. ele participou de um podcast chamado Smartless, onde perguntaram para ele da possibilidade dele voltar ao papel de Homem de Ferro nesse cenário, já que o cenário de hoje é completamente diferente daquele quando se encerrou Vingadores Ultimato. A gente teve um monte de coisa acontecendo, principalmente nos últimos 6 meses. Então perguntaram para ele se não estaria nos planos dele, ou se ele já tinha sido alguma vez abordado por alguém na Marvel, Disney, sobre a possibilidade de retorno ao papel de Tony Stark, já que perderam um grande protagonista nas últimas semanas, que era o Chadwick Boseman, que ia fazer o Pantera Negra, que seria um dos pilares da continuidade da fase 4 da Marvel Studios, e também com a história da pandemia e da Marvel precisando se reerguer, precisando se mover, principalmente com os grandes anúncios da rival, da Warner, da DC Comics na Warner. Ele disse aquilo que já se esperava, que ele já encerrou a participação dele como Homem de Ferro, que não há nada que ele possa fazer e que já era, não vou voltar mais. Vamos lembrar aqui que o Hugh Jackman falou que nunca mais voltaria ao Wolverine 3 vezes. E voltou. O próprio Robert Downey Jr. já disse 2 vezes que não voltaria como Homem de Ferro. Só que ele sempre conseguiu um novo contrato. E vamos lembrar todos aqui também do nome do jogo. O nome do jogo é o dinheiro. Robert Downey Jr. ganhou 20 milhões de dólares por Vingadores Ultimato. 20 milhões de dólares. Porém, 8% da bilheteria também foi pro ator. Sabe quanto dá 8% de mais de 2 bilhões de dólares? Estima-se que o Robert Downey Jr. tenha faturado 282 milhões de dólares com Vingadores Ultimato. 282 milhões de dólares. Isso é dinheiro pra caramba para ele financiar todos os projetos da vida dele. Então acredito que nesse momento ele queira realmente, como ele mesmo diz, pendurar a armadura para produzir os filmes que ele quer, para interpretar os filmes que ele quer, para escolher os projetos que mais agradem, fazer aqueles filmes mais pessoais, que todo grande ator que faz grandes papéis no cinema costuma fazer com esse dinheiro. Ele vai produzir, abre uma produtora e faz outros projetos menores e faz coisas de gosto, e não só para tirar aquele contra-cheque bonito. Não que ele não goste de ser o Tony Stark, é um personagem que reinventou a carreira do Robert Downey Jr., que estava em baixa. Robert Downey Jr. foi ressuscitado como Homem de Ferro. Ele teve problema com álcool, problema com drogas, problema com prisão, e conseguiu retornar e estabilizou a carreira dele. Alguns filmes bons, alguns filmes ruins, mas o Homem de Ferro sempre segurou a carreira do Robert Downey Jr. no lugar. E agora ele tem essa possibilidade aí de fazer o que ele quiser, mas no futuro, quando precisarem, você vai dizer que o Michael Keaton voltaria um dia como Batman? Michael Keaton, mais de 60 anos, voltaria como Batman, sendo que ele falou diversas vezes, desde 92, que nunca mais vai voltar? 92, o cara tá mais de 20, quase 30 anos, dizendo que não volta pro papel, 30 anos depois ele retorna pro papel, em um filme que vai fazer uma grana boa se ele tiver nele, e que provavelmente ele tá... lição que ele aprendeu com o Jack Nicholson, e o Robert Downey Jr. também usou, vai levar uma porcentagem na bilheteria, que ele não é trouxa. Tudo pode acontecer. A minha questão com o Steve Rogers e com o Tony Stark é a seguinte: esses personagens voltando à vida, de qualquer maneira, eles enfraquecem Vingadores Ultimato. Porque Vingadores Ultimato foi a despedida desses personagens. O Tony Stark se sacrificou pela humanidade, o Steve Rogers foi viver a vidinha dele, pacata, que ele sempre sonhou.
Quando você volta com esses personagens, você apaga todo o mérito, todo o esforço deles. E é engraçado que o personagem que você mais esperava que fosse ter uma decisão egoísta seria o Tony Stark. E você percebe como o arco desses personagens funcionou bem. O Tony Stark partiu de uma posição completamente egoísta para um cara que se sacrificou pela humanidade. O Capitão América saiu de um cara completamente altruísta, que saltava em cima de uma granada, para um cara que foi viver sua vida pessoal de forma completamente egoísta no mundo onde seu companheiro Buck estava sendo torturado. Bonito, muito bonito, seu Steve Rogers. Contudo, a despedida desses personagens tem uma força, e essa força seria diluída caso esses personagens retornassem de alguma maneira. As opções seriam multiverso, já que tudo pode acontecer no multiverso, viagem no tempo, onde também eles podem trazer Tony Stark do passado para mais uma aventura, para uma aventura única, ou usar um holograma, ou usar uma voz, inclusive usar o Tony Stark como o novo Jarvis, o novo Sexta-feira, e participar de alguma maneira com outro Homem de Ferro, outro personagem vestindo a armadura, mas ainda com o espírito de Tony Stark nele. Como o pessoal do podcast mesmo apontou, a situação mudou, o mundo mudou. Nos últimos 6 meses a Marvel tomou um monte de pancada e eles podem sim estar pensando em alguma opção de emergência caso a fase 4 não decole. Caso Eternos não decole, Viúva Negra não faça sucesso, Shang-Chi seja uma bomba. E o que eles vão fazer? Eles vão correr atrás de soluções, talvez no passado, pedir ajuda para o que já deu certo, para poder trazer esses personagens. Tem muita gente desconfiada na fase 4, dizendo que os filmes da fase 4 não são fortes, que os personagens não são fortes, tem muito personagem novo, tem muito personagem secundário ganhando filme, e isso não vai ter o mesmo impacto de Vingadores. Eu sempre digo aqui, eu adoro essa metáfora, que a Marvel está passando um momento de reconstrução. É um time que ganhou o campeonato e está refazendo o elenco. A DC está subindo, está com um elenco forte, firme e em crescimento. Contratou o Dwayne Johnson. A Marvel está ali reequipando o seu Scratch para o próximo campeonato. Então é natural que o anticlímax da Marvel e o pré-clímax da DC deem impressões diferentes na gente. Mas eu confio, eu acho que eles têm um plano, como sempre tiveram, e eu acho que a gente pode se surpreender. O próprio Robert Downey Jr. fala que está ansioso para ver como vai ser o futuro da Marvel, e ele diz o seguinte: eu acho que a Marvel está nessa jogada agora, eles vão tentar um monte de outras coisas, estou animado para ver no que isso vai dar. No que me diz respeito, pendurei minha armadura e estou pronto para deixar isso para lá. O ator já tem 55 anos e ele não se vê mais como Homem de Ferro daqui para frente. Vamos então aguardar os próximos passos, os próximos movimentos dessa história. Quero saber a sua opinião, escreve aqui embaixo, a gente continua conversando e vou ficando por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com outro conteúdo aqui no 4 Coisas. Muito obrigado por assistir, não vá embora porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal para você continuar atualizado no nosso conteúdo. Até a próxima, tchau!